O Diese tem acompanhado esses movimentos, né? A reivindicação envolvendo o tempo de trabalho e pela redução da jornada de trabalho, uma reivindicação histórica do movimento sindical mundial. Né? Se a gente for ver, o 1º de maio tem a sua origem num movimento por redução da jornada de trabalho. O dia 8 de março das mulheres também tem na sua origem um movimento reivindicatório pela redução da jornada de trabalho. A própria greve geral no Brasil, em 1917, já colocava na sua pauta de reivindicação a redução da jornada de trabalho. Então, é uma pauta que nunca perdeu centralidade nas organizações dos trabalhadores, né, e que agora se renova com esses outros formatos e esses outros meios, né, de organização e de pressão na sociedade para que ela seja encaminhada e atendida. Né? As centrais sindicais brasileiras, na sua última conclate, que foi feita, né, uma plataforma unitária da classe trabalhadora, colocaram também como reivindicação a redução da jornada de trabalho hoje legal, que é de 44 horas semanais, para 40 horas semanais. E de lá para cá a gente já vê alguns projetos para redução para 36 horas, para 30 horas, e algumas categorias, incluindo nas suas pautas de reivindicação, o trabalho em 4 dias por semana, né? E o fim da jornada de 6 por 1. Então esse tema sempre teve centralidade e agora a gente vê novas propostas, novas ideias, e isso é muito positivo. Sem dúvida, a redução da jornada de trabalho propicia melhores condições de trabalho, né? E isso melhora, inclusive, os indicadores de adoecimento, né? A gente tem o aspecto econômico, né, que a redução da jornada sem redução de salário, ela propicia uma melhor distribuição dos ganhos de produtividade, né, que a gente teve a nossa última redução da jornada no Brasil, ela é de 1988, foi na Constituição Federal de 88 que a jornada foi reduzida de 48 horas semanais para 44. De lá para cá, a gente já teve avanços tecnológicos enormes, né, que propiciaram ganhos de produtividade muito grandes que não foram devidamente distribuídos com os trabalhadores, né? Então, tem esse aspecto econômico, que a redução garante uma melhor distribuição, né, desses ganhos de produtividade, também tem potencial de aumentar a geração de empregos, né, então de dinamizar o nosso mercado interno de consumo, mas tem esse aspecto de melhoria das condições de trabalho, de saúde e segurança dos trabalhadores, né? Então de diminuir o número de acidentes, muitas vezes provocados por uma jornada muito extensa e muito intensa também, muito extenuante, né, que faz, a gente tem estudos que mostram que os acidentes ocorrem com maior frequência ao término da jornada, então quando o trabalhador já está mais cansado, mais desgastado e, portanto, fica mais desatento e acaba sendo vítima do acidente de trabalho. E agora, recentemente, né, a gente tem um aumento muito significativo do adoecimento mental relacionado ao trabalho e, portanto, ter um maior equilíbrio entre a vida profissional, a vida pessoal, ter mais tempo para o descanso, para o lazer, para a própria qualificação, para o convívio social, familiar, a prática de atividades culturais, esportivas, vai ser benéfico para o conjunto da sociedade. Eu acho que com a pandemia e a massificação do trabalho em home office, em teletrabalho, essas fronteiras, né, do que é o horário de trabalho e o que é o horário de descanso, de lazer, elas ficaram muito turvas, né, ficaram borradas. Até porque na pandemia todos
boa parte dos trabalhadores foi obrigada a trabalhar de casa e no próprio ambiente doméstico, né? Então isso gerou essa falta de separação do que é vida profissional e o que é vida profissional, né? E a gente vê que muitas vezes as jornadas se estenderam para além do que está previsto na lei, né? Então o tempo de transporte passou a ser incorporado como tempo de trabalho, né? E isso sem um regramento, que pese exista a legislação, e ela não mudou, e a jornada, mas não houve um controle, né? Então muitas empresas abusaram desse expediente. Então, o que a gente vê algumas categorias que têm entidades sindicais mais organizadas, mais fortes, fazendo, levando esse tema para a mesa de negociação coletiva, né? Então isso precisa ser negociado coletivamente, estabelecido em acordo coletivo de trabalho, em convenções coletivas de trabalho, para que o trabalhador tenha esse direito de desconexão e que não tenha essa jornada extraordinária que acaba nem sendo paga, muitas vezes, pelo empregador. Estamos falando aqui ainda de um grupo pequeno de empresas que aderiram a essa iniciativa do trabalhar 4 dias por semana, e quando a gente olha para o nosso mercado de trabalho como um todo, mesmo os empregados assalariados no setor privado e os empregados assalariados estatutários do setor público, eles são praticamente a metade dos ocupados no país, né? Então nós estamos falando de 50% dos trabalhadores. Os demais, eles estão ou trabalhando como empregados sem carteira de trabalho assinada, ou trabalhando por conta própria, né, ou até na própria informalidade, né? E para esses, a gente ainda não tem uma lei, uma normativa, até porque boa parte está na informalidade. Então, acho que essa questão da jornada, ela é um problema para o assalariamento típico, né, formal, mas se a gente for olhar, por exemplo, para os trabalhadores das plataformas digitais, dos aplicativos, eles têm jornadas que às vezes não tem limite algum, né? Tem trabalhador que vai 12, 14, 16 horas consecutivas trabalhando, e essas empresas de aplicativo não se responsabilizam pela saúde desse trabalhador, nem pelo o auxílio-doença em caso de um acidente, né, ou a contribuição previdenciária no caso, no futuro, quando ele não tiver mais capacidade de trabalhar. Então, é um problema complexo, né? O governo federal, depois de uma longa negociação, um grupo tripartite apresentou um projeto de lei para tentar estabelecer direitos para esses trabalhadores, no caso dos motoristas, né, de Uber, de transporte de passageiro por veículos de 4 rodas, mas a gente sabe que isso ainda não tramitou no Congresso e teve muita oposição por alguns setores da sociedade. Então é preciso ter uma regulação, né, que abranja todos os trabalhadores, não só os que têm o emprego assalariado formal. Nós temos no Brasil um mercado de trabalho que ele é caracterizado por uma certa polaridade, né? Então nós temos um grupo de trabalhadores que trabalha além das 44 horas semanais. Então a gente tem uma cultura de fazer hora extra, ou porque o salário é baixo e a hora extra é uma forma de complementar a remuneração, ou porque tem uma cultura também de valorizar quem fica além do horário regular, aquela coisa do workaholic, né, que é até um sinal de status, de prestígio, trabalhar além do tempo normal, né? E, por outro lado, nós temos um grupo significativo de trabalhadores que têm uma jornada inferior ao que gostariam, né? Que trabalham uma carga horária insuficiente para o seu sustento da sua família. Então, a gente tem o que se chama, né, de um mercado de trabalho polarizado. Alguns trabalhando muito além do que deveriam e outros trabalhando menos do que gostariam, né? Então, seria importante ter um maior equilíbrio, né? Então, a gente
todos poderem trabalhar menos para que tenha trabalho para todos, né? E a gente vê alguns países, principalmente na Europa, caminhando nesse sentido, né? Então, nós estamos com a jornada de 44, a gente já tem países com jornada de 40, a gente tem o caso da França, né, que reduziu até para 36 horas semanais. Então, é importante a gente seguir esses exemplos e conseguir equilibrar melhor, né, e inclusive gerar novos empregos, né, porque com o avanço tecnológico, vão ter menos empregos em alguns setores específicos, né? Então, a gente podendo trabalhar menos, a gente consegue minimizar os impactos desse desemprego que possa surgir por conta das novas tecnologias. Eu também tenho a expectativa que uma regulação, seja por meio da negociação coletiva de trabalho, nos acordos, nas convenções coletivas, mas também por meio de uma legislação, que a gente sabe que sem a lei fica difícil implementar isso em grande escala, né? Que a gente possa ter a redução para 40 horas semanais e talvez para 36 horas semanais, porque isso vai ser benéfico para a economia, para a sociedade, para a saúde pública, para a saúde dos trabalhadores, né? Agora a gente sabe que é um desafio grande, né? Nós ainda temos setores empresariais que são bastante resistentes a esse tipo de iniciativa. Não podemos esquecer que recentemente houve uma portaria do Ministério do Trabalho para que os comércios que vão abrir no feriado tenham que fazer uma negociação coletiva com os sindicatos dos comerciários, e o setor empresarial se rebelou contra isso. Então, eles querem poder ter a liberdade total para submeter o trabalhador às jornadas mais extensas e flexíveis possível. Então, a gente precisa também organizar os trabalhadores para que façam essa luta, né? Então, acho que vem muito bem-vindo o movimento Vida Além do Trabalho, né? Essa questão da jornada 6x1 precisa ser denunciada, porque sem pressão a gente não vai conseguir que o Congresso Nacional aprove uma legislação nesse sentido. Ao mesmo tempo, iniciativas por adesão de empresas que reconhecem o ganho que elas próprias terão, né, com a redução da carga horária, com a carga de trabalho, com maior satisfação dos seus empregados, dos trabalhadores, também são muito bem-vindas. Acho que a gente tem que atuar em todas as frentes no objetivo de conseguir essa redução da jornada.